Olá, meus irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Esse vídeo é mais um vídeo daquela série que estou fazendo, dando resposta àquele católico chamado Daniel Silveira, que se aventurou a querer refutar o CACP em alguns temas aí pertinentes à teologia. Teologia católica, claro. Então nós vamos tratar sobre isso. Esse vídeo vai falar sobre a questão do arrebatamento. Ele vai tentar demonstrar que os evangélicos eles estão errados em acreditar num arrebatamento ou numa vinda de Cristo em 3 fases. Nós vamos dizer que isso é um absurdo, né? Mas tudo isso você vai ver e acompanhar comigo depois da nossa vinheta. Muito bem, voltamos aqui e nós vamos dar continuidade. Sem mais delongas, eu vou passar o vídeo do Daniel, tá? Para nós irmos fazendo um passo a passo, como nós fizemos naquele vídeo sobre a imagem. Então ele vai falando e eu vou comentando e mostrando aonde que o Daniel está errado e aonde ele precisa se corrigir, se ele, é claro, tiver humildade para isso. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, e o que foi revelado é para nós e nossos filhos. Então, aqui ele está falando, claro, né, sobre Deuteronômio 29, onde Deus fala que ele revelou certas coisas para as pessoas e as ocultas ficou para ele. Então ele está usando esse texto para desestimular as pessoas de estudarem escatologia. Só que ele esquece que a palavra Apocalipse significa revelação. E o próprio texto que ele citou, Deuteronômio, no final fala que as reveladas é para nós e para os nossos filhos. E se Apocalipse é a revelação, então é para nós e para os nossos filhos. Não precisamos temer o Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de horror, de guerras sangrentas, de monstros, não. Ele fala sobre a esperança de Deus para o seu povo. A esperança de Deus. E como que Deus é soberano sobre todas as coisas e no final o bem sempre vencerá o mal. É essa a história do livro do Apocalipse. Não precisamos temer o livro do Apocalipse. É claro que houve muitos abusos através da história. Muitos marcaram a volta de Cristo indevidamente, porque Jesus falou que não sabia o dia nem a hora, nem os anjos do céu, somente o Pai. Então ninguém deve marcar a volta de Cristo. Mas, em detrimento desses abusos, nós devemos sim seguir, à luz da palavra de Deus, o que Ele deixou revelado para nós. Então, não há necessidade de você temer o estudo escatológico, tá? Vamos seguir naquilo que a palavra de Deus coloca para nós, com limites. Vamos continuar aqui. tem muita gente aí querendo chegar nesse oculto que pertence unicamente a Deus, dando detalhes sobre a questão da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, dando detalhes que essas pessoas não sabem, né? Não sabem, inventa da cabeça, muitas vezes distorce textos bíblicos, e é o que acontece no meio protestante. Né? Então, No meio protestante. fazer um estudo, né? Eu fiz aqui algumas anotações, eu fiz aqui algumas considerações. Nós sabemos que tem os escritos aí muito conhecidos, chamados Deixados para Trás. Olha o estudo dele. Olha o que ele vai refutar. Ele pegou o livro, ele não, porque ele nunca leu esse livro. Ele pegou de terceiros, até ele nunca leu o livro. Ele não sabe do que se trata. Ele está julgando que esse livro é um livro de teologia, e não é um livro de teologia. É um livro de ficção. Então o que ele está fazendo? Ele vai querer refutar um livro de ficção, um romance. E para isso ele reuniu ali 2 folhas de papéis ali e fez algumas anotações e ele chama isso de estudo. Então vamos dar continuidade aqui, ver o que vai sair desse estudo do Daniel. Do meio protestante, né? Então, eu fiz algumas considerações aqui, as anotações, para que nós possamos fazer um estudo bem aprofundado referente a isso. Bem aprofundado. Queridos, a primeira coisa é que os protestantes, eles acreditam em 3 vindas de Jesus. Outro erro. O que ele faz? Ele fala que os protestantes acreditam em 3 vindas de Jesus. Eu gostaria que ele me mostrasse qual literatura protestante ou evangélica que nós acreditamos nisso. Vamos lá, Daniel. Vou te incentivar. Me mostra qual literatura protestante que nós acreditamos nisso. Outra coisa, ele está falando isso a respeito dos dispensacionalistas,
que é uma parte dos evangélicos. Mas o que ele faz? Ele pega todos os evangélicos e passa a imagem de que todos os evangélicos acreditam no dispensacionalismo, quando na verdade é uma parte dos evangélicos que são dispensacionalistas. Por aí você já vê que o Daniel, ele não entende nada de crença evangélica, ele não entende nada de protestantismo. E pior, ele tenta refutar coisas que ele ouviu de terceiros, que é um absurdo isso, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Eles não acreditam numa única vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, eles não acreditam numa única vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel, mostra para mim, meu caro, mais uma vez, eu vou te desafiar. Mostra para mim onde que os evangélicos não acreditam numa única segunda vinda de Cristo. Porque nós sabemos que Jesus veio uma vez, nasceu da Virgem Maria e ele virá a segunda vez. É essa segunda vez que ele virá uma única vez. É uma única vinda da segunda vez que ele virá. Então, você está dizendo que os evangélicos não acreditam nisso. Me mostra uma literatura onde os evangélicos, de modo geral, falam sobre isso. Porque você está usando protestantes de uma maneira, sim, geral, né? Então, eu gostaria que você me mostrasse. Porque se você não me mostrar, você vai passar vergonha diante do seu público. Porque o seu público vai saber que você é uma pessoa não só que distorce o que os evangélicos acreditam, mas que é ignorante, completamente ignorante, a respeito daquilo que eles acreditam. Vamos dar continuidade aqui. Vocês colocar aqui no quadro, né? Pronto. Já anotado aqui para vocês, né? Para não demorar demais, eu anotando, o vídeo ia ficar enorme, né? Primeiro, no arrebatamento, que eles acreditam que os fiéis seriam arrebatados antes da tribulação, certo? Segundo, no início do reinado de 1000 anos. E terceiro, no julgamento final. Veja só, gente, como eles distorcem, né? Acreditar em 3 vindas de nosso Senhor Jesus. Todo distorcendo textos bíblicos. É isso. A Sagrada Escritura... Veja bem, quem que está distorcendo? Ele já começou a distorcer o pensamento protestante, de modo geral. Está distorcendo o pensamento dispensacionalista. Se ele distorce algo que é tão assim fácil de verificar, imagina com o texto bíblico. Imagina com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá, vamos dar crédito aí ao Daniel. Não mostra 3 vindas de nosso Senhor. E Jesus nunca disse que ia vir 3 vezes. Exatamente, Jesus nunca falou isso. E nem nós falamos isso. Isso é coisa da cabeça do Daniel, e eu não sei de onde que ele tirou isso. E eu gostaria que ele me mostrasse. Novamente, Daniel, se você não me mostrar uma literatura evangélica que fala que Jesus vai vir 3 vezes, é o que você disse, 3 vezes, você está passando por mentiroso, desonesto intelectual e ignorante. Então você tem que mostrar para nós e para o seu público, para as pessoas que assistem o seu vídeo. Os textos da Sagrada Escritura, que em Mateus 24, do versículo 27 ao 30, Mateus 25, 31, a gente pode usar outros textos também para mostrar isso. Deixa claro que Jesus vai vir uma única vez, né? No fim dos tempos, né? No fim, ele vai vir a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O fim dos tempos. Então, não mostra esses 3 aqui. Esses 3 são distorções dos protestantes. Não. São distorções dos protestantes, não é dele, é dos protestantes. É como eu disse em outros vídeos, o que o Daniel faz? Qual que é o erro do Daniel? Ele entende errado o que as pessoas falam. Ele não sabe interpretar texto, ele não sabe interpretar fala. Então o que ele faz? Ele faz uma interpretação completamente distorcida do que a pessoa diz e tenta refutar não o que a pessoa diz, mas a distorção que ele mesmo fez. Isso é um exemplo clássico. Olha o que ele está dizendo, que nós acreditamos em 3 vindas de Cristo. Aonde está isto? Aonde está numa literatura oficial teológica? Aonde está isso, Daniel? Eu só posso ver isso aqui como um clássico espantalho, né? Então a pessoa ela cria um argumento espantalho, né? Pega
algo que é da outra pessoa, cria um espantalho em cima daquilo e depois se ufana aí, fica se vangloriando de ter refutado o espantalho que ela mesma criou. É isso que ele está fazendo. Vamos dar continuidade aqui. Que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu pegar aqui, né? Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha, ele vai usar 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E por que ele não pega o 4? Ele vai pegar o 5. Vamos ver. Aqui na Sagrada Escritura, você pode pegar aí na sua, do versículo 1 ao 4, que diz assim: a respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que nos escrevamos. Não há necessidade de que nos escrevamos. Veja, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda. Eu vou passar aqui, tá? Porque vai pegar muito tempo. Vou passar. Ele está lendo o versículo bíblico. Vou passar rapidamente. Não somos da noite nem das trevas. Então aqui, meus irmãos, Paulo já deixa logo claro, né? Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4, que o arrebatamento é logo quando Cristo vier. Prestou atenção? Olha o que ele fez. Ele leu o capítulo 5, do 1 ao 4, que fala sobre a vinda de Cristo. Só que o capítulo 4 está falando sobre o arrebatamento, que vem antes da vinda de Cristo. Ele não leu para você o capítulo 4. O capítulo 4 vai acabar com o argumento do Daniel, porque Paulo primeiro ensina o arrebatamento, depois do arrebatamento é que ele fala sobre a vinda de Cristo, que é a aparição da vinda de Cristo. Nós aprenderemos aqui de modo correto, tá bom? Não antes disso, né? Vamos aqui para Mateus 20. Outra coisa, o que ele leu ali não está falando de arrebatamento. Onde tem arrebatamento ali? Em lugar nenhum. Paulo não está falando de arrebatamento ali. O arrebatamento está no capítulo 4, que ele diz claramente, ele usa a palavra ali, arrebatamento. Que na Sagrada Escritura, a gente deixar bem claro isso, que os protestantes, eles inventam muita coisa. Os protestantes inventam muita coisa. 20 ao 22, aqui na Sagrada Escritura, vai dizer assim: rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura não escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Veja que aqui, né, deixa claro que não existe arrebatamento antes da tribulação. Entenderam? Veja. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Ou seja, aqui está mostrando que os fiéis vão participar, sim, da tribulação, né? Das tribulações dos fins dos tempos, né? Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, diz que os dias serão abreviados, que está dizendo que Jesus ia voltar, né, antes da tribulação, para poder levar os escolhidos dele, e depois vir de novo, e depois vir de novo. Não, uma vinda só. Né? A gente pode pegar aqui Lucas 21, versículo 26 a 28. Verso. Vamos ver. Que diz: os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então
verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Gente, olha que isso aqui é sério, né? Acaba totalmente com essas fantasias dos protestantes. Sim, vai acabar com as fantasias dos protestantes. Depois nós vamos explicar aqui se o texto bíblico vai acabar com as fantasias dos protestantes ou das invencionices do senhor Daniel Silveira. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Os protestantes, eles distorcem diversos Distorcem. né? E outra coisa absurda que eles dizem, né? Inclusive, tem aqui no material aqui de um teólogo que eu vi, que eles... Olha que excelente. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai pegar 2 folhas de um site de apologética irresponsável católica, que ele diz que é teólogo. Eu acho que ele apelida todo mundo de teólogo, porque ele me chama de teólogo. Também ele fala que eu falei que eu era teólogo em outro vídeo. Eu nunca disse isso, mas enfim. Ele vai dizer, ele vai falar sobre o dispensacionalismo. Vamos ver o que ele vai dizer. Escreve da seguinte maneira, olha que interessante. A versão apresentada nos livros da série Deixados Lá Atrás é denominada dispensacionalismo Dispensacionalismo. e pré-tribulacional. Sua proposta consiste em afirmar que no futuro a Terra experimentará um reinado de Jesus que durará 1000 anos. Sim. Imediatamente, antes deste reinado, os verdadeiros crentes serão arrebatados por Jesus, ascendendo com ele de maneira secreta e silenciosa entre as nuvens. Para eles não importa que a Bíblia mencione uma forte voz e uma trombeta. A maioria dos partidários do arrebatamento garante que o evento ocorrerá em segredo. Veja só, então isso aqui já mostra que as distorções protestantes, né? Protestantes dizendo que isso é segredo, esse silêncio, ou vai sumir, pronto. Entendeu? Tá. Coitado, ele não sabe o que significa a palavra arrebatamento. É por isso que ele fala essas besteiras, né? Se ele soubesse o que significa harpazo, né, arrebatamento em grego, ele não falaria essa besteira aí, né? Mas ele acha que Jesus vai voltar num slow motion, assim, né? Todo mundo vai ficar olhando para ele, e aí ele vai arrebatar a igreja. Eu não sei para onde que ele vai com essa igreja no final dos tempos, eu não sei para onde que ele vai, né? Mas é assim que ele parece que acredita, né? Porque o catolicismo, ele não diz muita coisa no catecismo sobre a questão da volta de Jesus. É bem resumido mesmo. Totalmente resumido. Só fala que a igreja passará por uma grande aflição, uma grande provação, enfim. E eles acreditam nesses 3 vindas aqui de Jesus que eu mostrei para vocês. Isso aqui é um absurdo, gente. Exatamente, um absurdo, Daniel. Quem queria acreditar em 3 vindas de Jesus, né? É um absurdo. Quem que poderia imaginar que Jesus voltaria 3 vezes? Né? Quem é a mente, né? O gênio que propôs uma teoria dessa? Os protestantes não acreditam nisso, né? Os protestantes não. Mas vamos prosseguir aqui. Deixou claro aqui que se trata de distorções protestantes, né? São distorções protestantes, exatamente. Mesmo os protestantes não acreditando nunca nisso, nunca ouvi falar isso, mas é uma perversão, é uma distorção protestante, sim. A mentira sobre isso, gente. Muita mentira. Isso, exato. Muita mentira. Um artigo aqui deixa bem claro, né? Você pode ver esses artigos no site do Veritatis Splendor, que é um dos sites que eu mais estudo apologética. Lá tem já entendi. maravilhosas. Então, quando vier esses protestantes... O Veritatis, ele me bloqueou. É outro site que me bloqueou. É tão bom esse site que ele bloqueou aqueles que contestam eles. Mas tá bom, vamos prosseguir aí, Daniel. Dizer sobre essa questão de tribulações, essas coisas, saibam que há muita distorção por parte dos protestantes. Sim, por parte dos protestantes. Esses textos que eu mencionei para você, os textos que eles também muito utilizam é 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Daniel, vamos fazer uma coisa. A gente percebe que você nunca leu nada
de dispensacionalismo. Nada. Quando você for fazer apologética, pega obras dispensacionalistas, como essa aqui, ó, do Michael Vlach. Dispensacionalismo, crenças essenciais em mitos comuns. Seria uma obra muito boa e você não falaria tanta besteira. Outra, Entendendo o Dispensacionalismo de Thomas Ice. É o básico do dispensacionalismo. É rapidinho, ó. Você iria conseguir ler e evitaria uma vergonha dessa nesse vídeo. Uma obra de um peso maior, por exemplo, é o Manual de Escatologia do Dr. Pentecoste. Uma obra-prima do dispensacionalismo, onde ele explica todas as teorias escatológicas e, é claro, o dispensacionalismo, que crê o dispensacionalismo. Tá? Quando a trombeta soar, reunindo uma gama imensa de teólogos dispensacionalistas e o que eles creem. Então, Daniel, se você tivesse lido alguma dessas literaturas, você não teria feito um vídeo tão horroroso quanto esse. Uma distorção tão absurda da crença dispensacionalista, porque nenhum dispensacionalista, e eu me incluo entre eles, acredita em 3 vindas de Cristo. E o que você fez é vergonhoso. Você deveria fazer um vídeo pedindo desculpas, tá? Mas eu sei que você não fará isso. Eu sei muito bem que você não fará isso. Mas vamos dar continuidade aqui. 15 ao 17, em 1 Coríntios 15, dos 51 aos 52, eles usam muitos textos, certo? Como isso daqui você já desfaz essas armadilhas protestantes. Isso. Em textos do capítulo 24 de Mateus e do capítulo 25. Vamos aprender um pouquinho, então. O capítulo 24 de Mateus. Você percebeu que quando ele leu o 24 de Mateus, ele citou vários versículos que falam sobre várias coisas. Dentre elas, ele frisou eleitos. Dentre elas, ele falou sobre sábado, falou sobre uma grande aflição, uma grande tribulação, falou sobre ser abreviado aqueles dias, né? E, é claro, eu não sei como que ele conseguiu ver arrebatamento no Mateus 24. Vamos aprender um pouquinho? Eu fiz aqui alguns slides. E o primeiro slide são 2 perguntas. Em Mateus 24, está em vista a igreja ou é Israel? E quem são os eleitos em Mateus capítulo 24? Muito bem. Mateus 24 usa 3 vezes a palavra eleito, ou algumas versões escolhidos, tá? Que é a mesma coisa. Diz assim, ó, versículo 22, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Versículo 24, se possível for, enganariam até os eleitos. Versículo 31, os quais ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos. Ele acha que esse versículo aqui está falando sobre arrebatamento, porque talvez é o único versículo que pode sugerir de uma pessoa menos avisada, menos habilidosa com o texto bíblico e exegese, algo parecido com arrebatamento. Mas será que é isso que o texto está falando? Vamos dar continuidade. Segunda questão, quem são os eleitos? Quem são os eleitos? Bom, o Novo Testamento, ele chama a igreja, os cristãos, de eleitos. Mas também Israel, em toda a Bíblia, é o eleito de Deus. Eles são os eleitos. Os israelitas, o remanescente fiel, nos profetas como Isaías, Jeremias, muitas vezes Deus chama os israelitas de os eleitos, aquele remanescente fiel. Então, o que vai determinar para o capítulo 24, para a gente saber quem são os eleitos ali? Como que a gente vai saber se é a igreja ou se é Israel? Simples. O contexto irá determinar tudo isso, tá? Então, por exemplo, no Novo Testamento, a palavra eleito é aplicada tanto aos cristãos, de modo abundante, mas também é aplicada aos anjos de Deus eleitos, está lá em 1 Timóteo 5,21, aos israelitas eleitos, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 7. É como a palavra santo. A palavra santo também é aplicada aos cristãos de modo abundante, mas também é aplicada aos judeus, Mateus 27, 52, em Lucas 1,70 também, e aos anjos em Judas 1,14. O que vai determinar o significado do que é santo e do que é eleito? O contexto. Então vamos dar uma olhadinha no contexto. O contexto, ele está falando de Israel ou está falando da igreja? Primeira coisa, a igreja não está em vista, porque a igreja nem tinha sido inaugurada ali.
Ah, mas lá em Mateus Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim, mas não está falando que a igreja tinha sido inaugurada. Ele disse, eu edificarei, no futuro, edificarei a minha igreja. Quando que a igreja foi inaugurada? A igreja é inaugurada depois que é inaugurado o Novo Testamento. Quando que o Novo Testamento é inaugurado? Na cruz, com o sacrifício de Cristo, com o derramamento de sangue. Somente com o derramamento de sangue de Cristo que é inaugurado o Novo Testamento, a nova aliança. Antes não. Antes não tem igreja. A igreja vai inaugurar no capítulo 2 de Pentecostes. É ali que o Espírito Santo sela a igreja. Então, nós não temos igreja aqui no capítulo 24 de Mateus. Jesus está falando não para a igreja, está falando para o povo de Israel. Segundo, todos os termos judaicos usados ali em Mateus, inclusive citado pelo Daniel, é de cunho e de cultura judaica. Primeiro, toda a discussão do capítulo 24, olha, se você pegar a sua Bíblia aí no capítulo 24, olha como que começa. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. E aí Jesus falou, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. E aí eles ficaram atônitos. Ué, mas o que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Quando será a sua vida, Senhor? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Então, templo tem a ver com os judeus, não tem a ver com os gentios, não tem a ver com a igreja. A igreja não tem nada a ver com o templo. Aliás, Estevão foi morto porque falou que o templo não iria existir mais. Porque o templo não tem nada a ver com a igreja, o templo é um assunto completamente judaico. Aí depois ele fala sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino tem mais a ver com o judeu do que com o gentil. Fala sobre o lugar santo, versículo 15. Ué, o que é lugar santo? É o santíssimo lugar. Tem a ver com os judeus? Tem a ver com a igreja? Não. Tem a ver com... Aliás, tem a ver com o gentil? Tem a ver com a igreja? Não. Tem a ver com os judeus. Fala sobre o sábado. O próprio Daniel citou, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Ué, Daniel, você virou sabatista agora? Você virou judaizante? Porque Jesus falou isso aqui para judeu. Quem guarda o sábado é judeu. Então Jesus está deixando bem claro que todo o contexto aqui é da cultura judaica, é para judeu. Tomara que a sua fuga não se dê nem no inverno, porque em Israel era problemático as pessoas viajarem no inverno, e também não se dê no sábado, porque as portas da cidade, tudo se fecharia no sábado. No versículo 23 e 24, fala sobre o Messias, que é uma conotação especial para Israel. Então, ali, o que Jesus está falando? Está falando que no futuro haverá uma grande tribulação, uma aflição como nunca houve, e que os eleitos dele, ou seja, o remanescente fiel judaico, deveria ser salvo. Vão ser o objeto da proteção de Deus, tá? Isso é o mesmo que ele faz em Isaías 65, versículo 7 a 16. Inclusive lá também, os eleitos é o povo de Deus, só que os eleitos remanescentes. São aqueles escolhidos por Deus, em contraste com os judeus infiéis. É a mesma coisa. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Mateus 24, fala sobre arrebatamento ou fala sobre ajuntamento? Eu não ouvi ele falando sobre a palavra arrebatamento ali. Mateus 24 não fala em nenhum momento sobre arrebatamento. Olha o que diz Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão, ou reunirão, de acordo com algumas versões, os seus eleitos. Desde onde? Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não fala sobre arrebatamento. Não diz aqui que eles serão arrebatados. Diz aqui que eles serão ajuntados a uma reunião deste povo. Que povo? Para ser ajuntado, é claro que eles foram espalhados. Eles foram dispersados. Isso lembra o quê? Diáspora. E qual é o único povo que esteve na diáspora até pouco tempo atrás? O povo de Israel. E há profecias que falam sobre isso? Muitas, abundantes profecias. Por exemplo, Deus fala lá em Ezequiel 5, 10, 12, usando até mesmo a mesma expressão que Mateus ali, olha. Ele declarou que espalharia os judeus a todos os ventos,
Depois, na direção de todos os ventos, Ezequiel 17, 21. Depois, em Zacarias 2,6, Deus declarou que ele espelharia os judeus para os 4 ventos do céu. É a mesma expressão. Então, Deus espalhou o povo de Israel, que isso é notório para todos que conhecem o mínimo de história geral, né? História mundial. Agora, há alguma promessa que Deus ajuntaria esse povo? Claro que há. Isaías 43, 5 e 7. Olha o que diz ali sobre o ajuntamento de Israel. Desde os confins da terra... perdão. Isso aqui, eu não quis ficar citando versículos para não alongar o vídeo. Então eu mesmo escrevi ali, olha. Deus também declarou que no futuro Israel seria reunido do leste a oeste, norte e sul, desde os confins da terra. Isaías 43, 5, 7. Devemos observar que no contexto, se você ler dessa promessa, Deus chama Israel de seu eleito ou escolhido, versículo 10 e versículo 20. Então Deus falou que ia espalhar esse povo e depois ia juntar esse povo. E quem é que seria juntado? Eram os escolhidos ou os eleitos. Embora Isaías 11, 11 e 12 não se refira a uma grande trombeta, é paralelo a Isaías 27, 13, porque se refere ao mesmo reagrupamento de Israel. Em seu contexto, essa passagem indica que quando o Messias, a raiz de Jessé, vier para governar e transformar o mundo como um estandarte, uma bandeira, ele reunirá o remanescente disperso de seu povo Israel dos 4 cantos da terra. Agora, percebeu? Então, esse ajuntamento é o ajuntamento do povo de Israel que foi espalhado. A igreja não foi espalhada pelos 4 cantos da terra. Ela não foi espalhada. A igreja estava. E eles foram conquistados pelo evangelho. Agora, o povo de Israel foram dispersos, espalhados. Estavam em um local geográfico e foram espalhados por todos os cantos da terra. Depois, a promessa de Deus é que eles serão reunidos ou ajuntados. Agora vamos para uma outra pergunta. O que é a aflição de Mateus 24? Olha o que diz o versículo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco há de haver. Então, ali Mateus fala que haverá Jesus falando que haverá uma grande aflição, como nunca houve. Essa palavra, ou essa expressão grande aflição, é a mesma que aparece em Apocalipse 7,14, que fala sobre os mártires na glória. Ali João pergunta para o anjo, Senhor, o que é isso aí? De onde que veio esse povo? Aí o anjo explica. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esse pessoal aqui veio de uma grande tribulação. É a mesma grande aflição lá de Mateus capítulo 24. Então, Mateus capítulo 24 está inserido dentro da grande tribulação de Apocalipse. É a mesma coisa. Agora, nós queremos saber o seguinte, o que é essa grande tribulação ou essa grande aflição segundo Mateus, ou segundo Jesus, lá em Mateus? O que significa essa grande tribulação, essa grande aflição? Bom, quando a gente estuda, por exemplo, o Apocalipse, você vai perceber que o Apocalipse inteiro, praticamente, quando começa no capítulo 4, ali, na verdade, no capítulo 5, que Jesus começa a desatar os selos e começa a grande tribulação, há uma expressão que vai até o final, chamada ira de Deus. Por exemplo, Apocalipse 6,17 está escrito, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você vai encontrar essa expressão, a ira de Deus está sendo derramada, as taças da ira de Deus, as taças da grande ira de Deus. Apocalipse 6, 16, 14, 10, 19, 15, 1 ao 7, 16, 1, 17, 19, versículo 15. Todos eles vão falar sobre a ira de Deus. Essa ira de Deus é o mesmo que os profetas do Antigo Testamento denominavam de o dia do Senhor. Por exemplo, Joel 1,15 ele diz, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Você vai encontrar essa expressão em Joel 1,15, nós acabamos de ler, Joel 2,31, inclusive Pedro cita isso lá em Pentecostes, Amós 5,18, Sofonias 1,7, 14, Jeremias 46,10, falando sobre esse grande dia do Senhor, que é um dia de trevas, um dia de agonia, um dia de aflição, um dia de juízo. É o mesmo do que está falando o Apocalipse ali, quando fala sobre o grande dia da ira de Deus. Então, a ira de Deus é o mesmo que o dia do Senhor no linguajar dos profetas do Antigo Testamento. Também tem uma outra denominação, um pouco peculiar, que mostra para quem é essa ira também.
chamada de angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Tá bom? Muito bem. É bom a gente saber isso. Por quê? Porque o Apocalipse é o derramar da ira de Deus. É Deus fazendo juízo sobre essa terra. E também tratando com o povo de Israel. Tá? Agora, a nossa pergunta é, a igreja passará por essa grande aflição? Ela passará pela grande tribulação? A igreja católica no catecismo fala que sim. O Daniel acredita que sim. Mas o que a Bíblia diz? Nós, como igreja, passaremos pela ira de Deus? Não. Olha o que diz Tessalonicenses 1:10. Paulo afirma que Jesus nos livra da ira vindoura. Nos livra da ira vindoura. E 1 Tessalonicenses é um livro que vai falar sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. E ele fala que nós estamos livres da ira vindoura. Aquela ira de Apocalipse. Ainda no capítulo 5, versículo 9, que o Daniel citou, mas ele foi até o capítulo 4. Olha o que Paulo fala. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ira é essa? É a ira que está dentro do contexto escatológico da vinda do Senhor, que nós acabamos de ver que é o Apocalipse, que fala sobre a ira de Deus. Então a igreja, de modo algum, passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é a ira de Deus, e a igreja não foi destinada para a ira. E ainda em Apocalipse 3:10, Deus faz uma promessa para um lado das igrejas, do qual ele manda João escrever. Ele diz assim, olha, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, ou sobre os habitantes da terra. Essa expressão, habitantes da terra, os que habitam sobre a terra, você vai encontrar em Apocalipse falando sobre os ímpios, os pecadores, os pagãos. Essa expressão, pôr à prova os que habitam sobre a terra, está falando de Apocalipse, mas fala que a igreja será guardada dessa aflição. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Portanto, Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja. Está falando de Israel, está tratando com Israel. É Israel que passará por isso, é Israel que será guardado, é Israel que será juntado. E depois no capítulo 25, Jesus vai falar sobre a grande separação ali dos cabritos e das ovelhas. Daniel, vamos deixar bem claro aqui. Haverá apenas uma única vinda de Cristo. Só que essa única vinda de Cristo, ela acontecerá em duas fases. Jesus voltará, a primeira fase dessa vinda é o arrebatamento. Ficará 7 anos no céu com a igreja e 7 anos de tribulação aqui. Aí depois ele voltará com a igreja e vingará e aplicará o juízo sobre o anticristo e sobre os ímpios aqui nessa terra. E se revelará a Israel. É muito simples isso. Olha, a palavra arrebatamento é harpazo, a palavra arrebatamento veio do latim, né? Harpazo do grego. Rapere significa arrebatar, ou remover com violência. É a mesma palavra que é usada em João 10:12, onde fala do lobo arrebatar a ovelha. É a mesma palavra. Então o arrebatamento da igreja é com força, será de uma vez só. As pessoas serão arrebatadas, levadas com força, num abrir e fechar de olhos, diz o apóstolo Paulo. Não só o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos, mas o próprio arrebatamento, no sentido de harpazo, com força, será também num abrir e fechar de olhos. Então, de certo modo, será secreto para o mundo, mas não para a igreja. Então, quais são os principais versículos ou passagens das Escrituras que falam sobre o arrebatamento? De modo direto e explícito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. E de modo implícito, em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Ali usa outra palavra. Jesus fala que foi preparar lugar, e quando ele for preparar lugar, ele voltará e levará para ele mesmo aqueles que o esperam. Essa é a promessa da igreja. Tá? E aí, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, e Tessalonicenses, Paulo vai falar que é um mistério, o arrebatamento é um mistério de Cristo, né? Então ele arrebatará a igreja. Essas são as passagens que falam do arrebatamento. Preste atenção, se você ler 1 Coríntios e Tessalonicenses, nos dois está falando sobre ressurreição.
Aí, quando você vai para os textos que falam realmente da segunda vinda, tem uma outra palavra. Não é arrebatamento, não é harpazo, é parousia, ou seja, presença. Essa também é chamada de apocalipse, ou seja, revelação, ou epifaneia, que é manifestação. Essas três palavras, tem outras também, fala sobre a vinda visível de Cristo. Essa é a vinda visível de Cristo, conforme está em Apocalipse, que todo olho verá. O arrebatamento não, mas essa é a vinda visível de Cristo, onde ele vai colocar o julgamento sobre as nações ímpias, sobre o anticristo, e se revelar a Israel. Está lá em Zacarias 14, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que o nosso amigo aí católico leu, e Apocalipse 19, ali fala sobre a vinda de Cristo, a vinda visível de Cristo. De fato, é a vinda visível. O arrebatamento é completamente diferente. Não são esses textos. O arrebatamento está naqueles textos que nós lemos, onde aparece a palavra arrebatamento, ou de um modo implícito, como em João 14. Agora, qual a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Nós temos que dividir isso. Quando as pessoas não sabem dividir a palavra de Deus, começam as confusões, como aconteceu com os judeus. Quando eles olhavam para o Antigo Testamento, existia duas vindas de Cristo no Antigo Testamento. A primeira vinda, que o Messias nasceria como servo sofredor de uma mulher, e a segunda vinda, que é a vinda de Daniel, o Messias guerreiro, que virá e implantará o reino do seu pai aqui na terra. Só que os judeus, quando olhavam para isso, eles não entendiam. E o Antigo Testamento, ele não divide didaticamente a primeira da segunda vinda. Então está tudo embolado. Então eles interpretaram o Messias como uma única vinda, como o Messias guerreiro. E por isso que eles não aceitaram Jesus. Então, quando você não faz essas devidas correções aqui, olhando os devidos contextos, aplicando regras de hermenêutica, fazendo uma boa exegese nos textos, você faz essa confusão toda que a Igreja Católica faz. Infelizmente, alguns evangélicos também. Mas vamos dividir aqui e vamos aprender a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Por exemplo, eu deixei aqui uma tabelinha de modo bem didático para você, tá? O arrebatamento. Cristo virá no ar, nas nuvens, ele não virá na terra. Ele encontrará a igreja subirá. Jesus virá no ar, nas nuvens, e a igreja subirá, conforme Tessalonicenses 4,17. Na segunda vinda, ele virá na terra. Os seus pés, conforme Zacarias 14, 4 e 5, estará sobre os montes das oliveiras. Assim como ele subiu do Monte das Oliveiras, foi visto pelos anjos, pelos discípulos ali, e os anjos falaram assim, este que você viu subindo, do modo que ele subiu, ele virá. Ou seja, visivelmente, está se cumprindo em Zacarias. Lá Jesus, sim, na segunda vinda, ele vai tocar na terra. Um arrebatamento, não. No arrebatamento, traz conforto, conforme Tessalonicenses 4,18. Na segunda vinda, traz julgamento, Apocalipse 19,15. No arrebatamento, diz respeito à igreja e àqueles que estão em Cristo. Na segunda vinda, diz respeito a Israel e as nações, não os que estão em Cristo, não a igreja. No arrebatamento, os corpos dos santos que são mudados, nós teremos transformados. Na segunda vinda, não haverá transformação de corpos nenhum. Na segunda vinda, são os corações dos judeus, por aceitar o Messias, que serão transformados. E cumpre-se algo que Paulo disse, todo Israel será salvo. Percebeu a diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Quando você olha os textos de modo contextual, você percebe que um é a segunda vinda e o outro é o arrebatamento. Mas há uma única segunda vinda em duas fases. Vamos mais um aqui. No arrebatamento, Cristo vem para a igreja, enquanto que na segunda vinda, Jesus vem com a igreja, conforme Apocalipse 19, onde ele menciona a noiva, que está adornada, preparada, e ela vem com o cordeiro. No arrebatamento, a igreja o espera, conforme Hebreus 9, 28. Aqueles que aguardam a Cristo. Quem que está aguardando a Cristo? O mundo? Não. A igreja está aguardando a Cristo. E de modo secreto, podemos usar essa palavra, ela será arrebatada. Agora, na segunda vinda de Cristo, quando ele virá na sua epifaneia, na sua manifestação, ou na parousia, aí sim, a nação de Israel está aguardando o Messias e ele se manifestará e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. No arrebatamento, a ressurreição, isso é fundamental.
no arrebatamento a ressurreição, tanto em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, quanto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nos textos, inclusive, que o Daniel citou em Mateus 24, 25 e Apocalipse 19, não fala nada sobre ressurreição. Não há ressurreição, não há arrebatamento ali. Então, a segunda vinda, Jesus volta de modo visível, sim, para fazer julgamento. No arrebatamento, não é isso. Ele virá para a igreja, ele confortará, ele levará a igreja e ali haverá a ressurreição dos santos que estiveram mortos, que estavam mortos. E por último, tem mais coisas. A gente poderia ficar aqui fazendo uma tabela infinita aqui. No arrebatamento, o destino é o céu. Na segunda vinda, o destino é a terra. Tá? Assim, duas tabelinhas básicas para você entender a diferença entre arrebatamento e a vinda de Cristo. Haverá duas fases. Jesus virá, levará a sua igreja. A igreja ficará 7 anos no céu, conforme Daniel, lá, 70 semanas de Daniel. Né? Depois fala sobre 3 anos e meio em Apocalipse também. Após isso, Jesus voltará. Jesus voltará com a igreja e aplicará o julgamento às nações. Ao anticristo será lançado no lago de fogo. Vai separar as nações. Aquelas que seguiram o anticristo serão destruídas e lançadas no lago de fogo. As outras pessoas que não seguiram o anticristo entrarão no milênio. Então, Daniel, não há 3 vindas de Cristo. Há uma vinda só. E a única diferença é que o arrebatamento vai acontecer antes da sua parousia ou da sua epifania. Né? Mas muito bem, é essa linha básica aí para ensinar o Daniel como que ele distorceu a teoria ou a doutrina dispensacionalista. Ele nunca leu nada de dispensacionalismo. Infelizmente, ele passou vergonha, né, Daniel? Eu espero que com isso você aprenda aí as fontes primárias, para saber do que você está falando, para saber do que essas pessoas acreditam, o que os evangélicos creem de fato. E não sair falando e colocando no mesmo saco todos os evangélicos como se acreditasse todos no dispensacionalismo. Eles não acreditam. Eu gostaria que eles acreditassem, mas não acreditam. Tá bom? Então houve um monte de erros. Esse vídeo, você deveria fazer um outro vídeo emendado aí, um apêndice desse vídeo aí, pedindo desculpas, tá? E mostrando para nós aonde que a igreja está em Mateus 24. Você vai esperar o sábado? Você vai esperar o inverno? Você tem a ver com o templo? Me fala aí. Eu acho que não, né, Daniel? Que você é gentil. Você acha que faz parte da igreja, não é? Segundo você, é a igreja verdadeira, que é a igreja romana. Mas, enfim, o que eu estou mostrando é que 24 de Mateus e 25 não prova e não refuta em nada o que criou o dispensacionalismo. Bom, irmãos, o vídeo ficou grande, tá? Me desculpa, mas é isso que eu tinha que falar e mostrar para o Daniel que ele não refutou coisíssima nenhuma. Ele só demonstrou a ignorância dele. Estou usando no sentido não pejorativo, tá? A palavra ignorância no sentido de desconhecimento que ele tem das doutrinas, não só protestantes de modo geral, mas especificamente sobre o dispensacionalismo. Pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.